Vamos lá? De 0 a 10 aí. De 0 a 10, quem está animado aí para a nossa revisão? Fala aí, vai. De 0 a 10. 0 a 10, quem está animado aí para a nossa revisão? Vamos que vamos, vamos que vamos. Quero dizer uma coisa para vocês, gente. Ganhando ou perdendo, a gente está junto. Eu quero que vocês entendam isso. Eu sei que a jornada foi solitária, porque quem estuda, estuda sozinho mesmo, né? Mas eu quero que vocês saibam que eu estarei aqui, ganhando ou perdendo, perdendo ou ganhando. A gente ganha junto, a gente perde junto. A gente vai estar junto até o fim. O jogo só acaba quando a gente vence, tá bom? Senhoras e senhores, eu vou propor o seguinte para vocês. Vamos começar com direito civil? Vamos começar com direito civil? São 7 questões no exame de ordem. Eu coloquei para vocês um materialzinho lá no WhatsApp de vocês. Podem abrir o WhatsApp de vocês. Eu vou tentar deixar aberto aqui também na tela. Pegue lá. Eu vou tentar compartilhar aqui rapidinho. Deixa eu aumentar aqui a tela. Pronto, perfeito. Vamos compartilhar e aí vocês vão ver. Vocês me falam se está tudo certo, se está tudo ok. Prontinho, está na tela um pouquinho do material. Eu vou dizer o que eu vou fazer para vocês não ficarem aí chateados com a proposta de hoje. A proposta de hoje é o seguinte, eu vou tentar passar um pincel, passar aqui uma noção daquilo que eu acho que pode vir a cair e vou acrescentar algumas informações, porque tivemos boas jurisprudências no ano de 2020, e o edital foi publicado em dezembro de 2020. Então, algumas jurisprudências ao longo de 2019, 2020 foram importantes, não foram cobradas ainda na OAB e pode vir a cair, além daquelas que são bem recorrentes. Eu vou tentar, vejam só, eu vou tentar ficar aqui em direito civil entre 1 hora e meia, depois eu vou para direito administrativo, ficaremos ali também mais ou menos 1 hora, talvez a gente faça um intervalo de 10 minutinhos, até para minha mente também, né, voltar para a disciplina correta. E vocês vão dando feedback para mim aí, beleza? De cara está aí na tela de vocês. Vamos começar na ordem do Código Civil. O Código Civil, ele é a relação entre particulares. Então, é o direito que resolve a questão entre particulares. Então, todo problema que envolve particular é o direito civil, a nossa lei-mãe. O Código Civil, ele é dividido em 2 partes. Parte geral, parte especial. A parte geral é o estudo de pessoas, bens e fatos jurídicos. Por quê, professor? Porque toda a relação entre particulares. Coloca aí na sua cabeça família, por exemplo. Coloca aí na sua cabeça um contrato, por exemplo. Toda a relação entre particulares tem pessoas, credor, devedor, o cônjuge, varão, o cônjuge, varoa, não é assim? Eu tenho um objeto, o objeto do contrato, o regime de bens em relação ao casamento, não é isso? E eu tenho o vínculo jurídico. O vínculo jurídico entre essas partes é o que faz com que, se a obrigação não for cumprida, o outro pode exigir o cumprimento. É o que a gente chama de vínculo jurídico. E esse vínculo jurídico, ele é formado, ele é criado. Professor, lá... Oi. A aula vai ficar gravada? Vai. Certo, desculpe, é só saber mesmo. Ela já está sendo gravada, já. Já está sendo gravado. Então, na relação, né, entre particulares, eu tenho pessoas, credor e devedor, ou cônjuge e tal. Eu posso ter no direito das coisas uma pessoa de um lado e a coisa do outro, é o caso de propriedade. Eu tenho o proprietário e o bem imóvel, por exemplo. Só que entre eles sempre haverá o vínculo jurídico, que ele é estudado, ele é formado no estudo dos fatos jurídicos. Por isso a importância de estudar pessoas, pode ser natural ou física, estudar bens, os tipos de bens que nós temos, inclusive benfeitoria cai bastante, e fatos jurídicos, principalmente negócios jurídicos. Então, a gente vai passar por essa parte geral, depois a gente vai para a parte especial. O que é parte especial no Código Civil? Obrigações, contrato. Só que lembre-se, contrato é fonte de obrigação. Então, é como se fosse a mesma coisa. Direito das coisas, vamos falar um pouquinho de posse e propriedade. Direito de família, eu vou falar um pouquinho de regime de bens, pacto antinupcial e alimentos, e vou falar rapidamente de sucessão, a minha aposta. Então, vamos começar pelo começo, e o Código Civil começa falando da capacidade da pessoa. Por quê? Eu pedi para você abrir o Código Civil, né? Então,
você vai ver que o primeiro título aí, né, tá assim, ó, capítulo 1, personalidade e capacidade. Quem é que tem personalidade? Quem é pessoa. Quem é pessoa no direito, professor? Pessoa natural, física, pessoa jurídica. Então, personalidade é aquela pessoa que pode ter alguma capacidade de direito. Exemplificando, capacidade de direito é a pessoa que tem direitos. Quem tem direitos? Até um recém-nascido tem. Por isso que a gente vai falar que a capacidade de direito basta estar o quê, por favor? Vivo. É isso que o artigo 1º, desculpa, isso que o artigo 2º vai falar. Personalidade civil da pessoa começa no nascimento com vida. Se nasceu com vida, já tem capacidade de direito. Capacidade é a aptidão de exercer direitos. Só que pare e pense. Um recém-nascido pode sozinho exercer os seus direitos, exigir os seus direitos? Não. Por isso que existe uma diferença entre capacidade de direito e capacidade de quê, por favor? De fato. Capacidade de direito basta estar vivo. Basta estar vivo. Agora, capacidade de fato, ó, fato. Fato é um acontecimento, é um exercício. Então, capacidade de fato é a pessoa que sozinha pode exercer os seus direitos, exigir os seus direitos e pode contrair a obrigação. Quando você era menor de 18, o seu pai ia com você lá na escola para assinar sua matrícula. Por quê? Você tinha capacidade de direito, mas você não tinha capacidade de fato. Onde é que está essa... Para que essa história, professor? Porque emancipação cai demais na prova. E o que é emancipação? Emancipação é isso aqui, ó. Ó, presta atenção. Aqui você nasceu. Nascimento com vida, tá? Nascimento com vida. Quando chegou aqui, você completou 18 anos. Você adquiriu a capacidade de fato. Você adquiriu a capacidade de fato aos 18 anos. O que é a emancipação? A emancipação é a antecipação. A emancipação é a antecipação da capacidade de fato. Isso é emancipação. É quando o direito permite que a pessoa antecipe essa capacidade de fato de exercer os seus direitos cíveis. Não é penal não, hein? Seus direitos cíveis antes de completar os 18, desde que haja a emancipação. Aí vem cá, ó, vem cá. Voluntária pelo seguinte, pensa comigo, quem representa os filhos? Quem são os representantes legais dos filhos? Os pais. Os pais. É o juiz? Não, é os pais. Então, se os pais querem emancipar, os pais vão aonde? Cartório. Significa dizer que a voluntária é pela vontade de quem representa os filhos, legalmente, os pais. Claro, precisa da vontade dos dois, tá? Precisa da vontade dos dois. E aí, o pai vai e faz uma escritura pública. Só isso. Mas precisa ter no mínimo o quê, por favor? 16 anos, tá? Mínimo de 16. Judicial é pelo seguinte. O moleque não tem pai, não tem mãe. Se o moleque não tem pai, não tem mãe, quem é que representa? Quem é que representa na ausência dos pais? O curador. Não é isso? Só que ele quer se emancipar. Antes de completar os 18, ele já quer ser dono do próprio nariz, no âmbito civil, pelo menos, né? Só que o curador não é pai, não é mãe. Então, não basta a vontade do curador. É necessário uma decisão judicial. Precisa de ordem judicial. Beleza? Show de bola. E a legal? A legal é aquela que não precisa de cartório, não precisa do juiz. Só precisa do quê? De algo previsto na lei. Por exemplo, o moleque casou. Casamento. Só o fato de ter casado, por si só, gera emancipação. Ou ele constituiu uma empresa. Ou ele tomou posse. Tomou posse em cargo público. Olha só que interessante. Aí aqui uma ponderação rápida. Casamento gera emancipação. União estável não gera emancipação. Por quê, professor? Porque união estável é uma família informal. Casamento não, tem todo um procedimento para se casar, é um procedimento muito formal, por isso que o casamento gera emancipação. Professor, e se antes dos 18 vier o divórcio? Se vier o divórcio, não se preocupe, continuará emancipado, mas
Presta atenção no que eu vou falar. Você sabe que o casamento, a gente já dá aula de tudo, né? Você sabe que o casamento, ele pode ser extinto pelo divórcio, concorda? Pelo divórcio. Ele pode ser extinto por uma causa de nulidade, às vezes a morte. Não é assim? Beleza. Nulidade significa que o casamento é nulo de pleno direito. É como se nunca tivesse existido. É isso mesmo que você está pensando. O divórcio não desfaz a emancipação, mas a nulidade do casamento desfaz a emancipação. Ficou claro? Então, a nulidade desfaz a emancipação, mas o divórcio por si só, não. Vamos para uma questão? Olha lá, ó. Bora. E o meu livro? Tem gente aí com áudio ligado. Vamos lá. Pedro, vamos lá. Em dezembro de 2011, aos 16 anos, se formou no ensino médio. Em agosto de 2012, ainda com 16 anos, começou estágio voluntário numa companhia local. Em janeiro de 2013, já com 17 anos, foi morar com sua namorada. Ah, diga-se de passagem, tem tido alguma jurisprudência sobre contrato de namoro, viu, gente? Deixa eu contar uma coisa para vocês, principalmente nessa área de pandemia, né? A galera, por conta do isolamento, acabou morando junto e tal. Contrato de namoro é um contrato de convivência. Por exemplo, aí em Brasília, durante alguns meses, eu cheguei a morar com 5 amigos. A gente morava ali na Asa Norte. Nós poderíamos ter feito um contrato de convivência. O que é contrato de convivência? É um contrato entre aquelas pessoas que estão dentro do mesmo teto e que tem que comprar móveis, tem que comprar mantimentos. Ali é para tratar da questão patrimonial dos bens. É a mesma coisa do namoro. O contrato de namoro, ele é feito para impedir o reconhecimento de união estável. Presta atenção. Em regra, ele tem esse objetivo, para dizer, ó, a gente está morando junto, mas não é união estável não, viu? Viu? Só que tem um detalhe. Mesmo que você tenha esse contrato de namoro e essa convivência pode ser caracterizada como união estável, não tem contrato de namoro que vale. Ó, o que é união estável? É aquela relação, né, pública, estável, contínua, duradoura. Não tem um prazo mínimo, mas também não tem um prazo máximo, ok? Então, pensa, você está convivendo ali com ela sei lá, 2 anos. Vocês fazem até planos de filho, fazem planos de futuro. Cara, é público, é notório, todo mundo sabe, é estável. Isso é uma união estável. Ah, mas tem um contrato de namoro. Morre para você ver, desgraça. Quem ficar vivo e o outro tiver deixado bens, entra com um reconhecimento de união estável. Mesmo com um contrato de namoro, vai ser reconhecido, porque união estável é família, e o direito de família protege família, união estável. Bom? Mas volta para cá. Então, aos 17, ele foi morar com a namorada. Em julho de 2013, ainda com 17 anos, após ter sido aprovado e nomeado em concurso público, olha aqui, ó, aprovado e nomeado, Pedro entrou em exercício no respectivo emprego público. Quando foi? Em 2013, em julho de 2013. Em julho de 2013. Olha aqui. Vamos lá. Tendo por base o disposto no Código Civil, assinale a opção que indica que cessou. Vamos lá. Formado no ensino médio? Não. Colação de grau. Colação de grau? Sim. É que hoje é muito difícil pensar em alguém que colou grau antes dos 18. É difícil, mas é possível. Mas é colação de grau, beleza? Estágio, menos ainda. Namorada. Se nem união estável é, que dirá namorada, né? Beleza? Então, nos restou aqui a letra D, que é entrar em exercício no respectivo emprego público. Tá bom? Entrar em exercício no respectivo emprego público. Show de bola até aqui, senhoras e senhores? Bom demais. Ô, Nath, tem que entrar em exercício. Mas qual é o problema, Nath? A maioria dos editais hoje, até por conta da Constituição, da 8.112, fala de 18 anos. Então, é muito difícil pensar que alguém hoje tomou posse. Tanto é que a gente estuda, né? A gente fala que a idade mínima exigida para entrar é a data na posse, né? Na posse, você tem que ter 18 anos. Então, é muito difícil isso acontecer hoje na prática, tá bom? Hoje fica por conta do casamento mesmo.
Ah, detalhe importante. Esses são gente boa. Até 2 anos atrás, início de 2019, era possível casamento antes dos 16. Caso de gravidez, que pedisse para o juiz para se casar. Era possível. Não existe mais essa possibilidade. Não existe mais. Hoje, a única hipótese, a única possibilidade de casamento é ter completado 16 anos. Idade núbil, isso ainda não caiu na OAB, pode ser cobrado. Idade núbil mínima, sem exceção, 16 anos. 16 anos. Professor, precisa da anuência dos pais? Precisa do consentimento dos pais, porque você ainda não se casou e você não é emancipado. Então, os pais têm que autorizar o seu casamento? Tem. Os pais têm que autorizar, sim, o seu casamento. E se o pai não concordar com o casamento, professor? Pede para o juiz. O juiz vai conceder se a justificativa dos seus pais não for plausível, não tiver justa causa. Aí o juiz concede, você se casa antes dos 18, mas depois dos 16. Beleza? Um detalhe, Nath, ó, presta atenção. Vocês lembram do regime? Vocês lembram do regime da separação total de bens, não lembra? Do regime da separação? Regime da separação tem 2 tipos de separação total. O obrigatório e o convencional. Convencional é, os nubentes querem se casar com o regime da separação. O que é meu, o que é seu. Vocês concordam, beleza. Mas existem 3 hipóteses em que o regime da separação total é obrigatório. Quais são eles? Você está se casando com alguém maior de 70, um dos nubentes maior de 70. Outro, você está casando com alguma causa de suspensão. As causas de suspensão, artigo 1523, não é causa que proíbe, não. Mas você é obrigado a casar no regime da separação total. Aí é quando a gente chama de regime obrigatório por causa disso. E a terceira, que é essa, ó. A terceira, quando você se casa com anuência judicial. Ah, tinha 16 anos, os pais não autorizou. Então pede autorização judicial. Beleza, mas o regime será obrigatoriamente separação total. Beleza? Separação total obrigatória, também chamada de legal. Maior de 70, causas de suspensão e precisou de autorização judicial para tanto. Tá bom? Tudo bem? Estou rápido demais? Posso prosseguir aqui nesse ritmo? Vocês viram que às vezes eu vou fazer costura. Tudo bem para vocês? Positivo. Beleza, então. Vamos que vamos. Agora vamos falar de morte. A pessoa nasceu com vida, tem capacidade de direito, adquire a personalidade. Show. Agora, uma hora ela morre. Essa morte pode ser natural, ou seja, a pessoa ali, ela faleceu por morte encefálica. Para o direito, a morte é a morte encefálica. Ok, mas às vezes a morte ela é presumida. Quando é que a morte é presumida? Há 2 situações em que a morte é presumida. Primeiro, ela é presumida sem declaração de ausência ou ela é presumida com declaração de ausência. Professor, quando que ela é presumida sem declaração de ausência? Isso aqui é fácil. Presta atenção, isso aqui é fácil. Quando ela estava em iminente perigo de vida e não encontrou o corpo, obviamente. Presumida porque não encontrou o corpo. Se não encontrou o corpo, não tem como atestar a morte, gente. Por isso que a gente vai ter que presumir que ela morreu. Lembra da tragédia de Brumadinho? Olha, se caiu uma questão dessa, seria show, né? Faleceu fulano de tal lá na tragédia de Brumadinho. Até hoje nunca foi encontrado o corpo dela. Só que, quando ela foi vista pela última vez, ela estava em iminente perigo de vida? Sim. É muito provável que ela esteja morta? Sim. Já foram esgotadas as buscas? Aí imagina que a questão fala que sim. Que eu imagino, acho que não. Porque ainda acho que tem uns 10 corpos lá. Mas a questão fala que já esgotaram as buscas. A família já pode, então, buscar no juiz a certidão de óbito. 2 hipóteses. A pessoa estava em iminente perigo de vida ou foi feita prisioneira em tempo de guerra e há 2 anos não tem notícia. Não precisa de declaração de ausência. Não precisa. E o juiz presume a morte da pessoa. Beleza? Iminente perigo de vida, há 2 anos foi feito prisioneiro e todas as buscas foram encerradas nos 2 casos. As buscas foram encerradas.
pede para o juiz, e o juiz ele vai colocar mais ou menos a data, mais ou menos o horário. Beleza? Show de bola. Agora, existe a hipótese da morte presumida com declaração de ausência. Isso aqui é uma desgraça. O que é a presumida com declaração de ausência? É o cara que sumiu, desapareceu e não se tem notícia. Na hipótese anterior, sem declaração de ausência, havia notícias. Ou ele estava feito prisioneiro, ou ele estava em iminente perigo de vida. Na presumida, que eu vou precisar declarar a ausência dele, é o cara que desapareceu e não deu notícias. É o cara que falou assim, amor, tô indo ali na esquina, e nunca mais voltou. Ele nunca mais voltou, Professor. não se sabe dele. Tudo bem? Nesse Professor. caso, o que vai precisar ser feito? Olha só. Vai ter que fazer... o pai foi comprar cigarro. Nesse caso, vai precisar fazer o seguinte, ó. Vai ter que fazer o levantamento dos bens e nomear um curador. O cara sumiu, desapareceu. Quem é que vai cuidar dos bens dele? Pode ser a esposa? Olha, poder pode, mas o juiz precisa nomear. Então, faz o levantamento dos bens que ele deixou e nomeia uma curadora. Beleza? Nomeou a curadora. Aí, depois disso, vai abrir uma sucessão provisória. Essa sucessão provisória, o prazo vai depender. Quando é que se abre a sucessão provisória? Um ano. Se ele não deixou nenhum representante, não tem ninguém com procuração para cuidar das coisas dele. Ninguém tem procuração para cuidar das coisas dele, então 1 ano já entra com sucessão provisória. Mas ele deixou alguém para cuidar das coisas, deixou um procurador, então 3 anos. 1 ano, se ele não deixou, 3 anos, se ele deixou um procurador. Beleza? Show de bola. Sim, professor. Depois de ter feito isso, aguarda-se 10 anos para entrar com sucessão definitiva. Olha essa merda, gente. Dá ou não dá trabalho? Dá muito trabalho. Agora tem um detalhe que melhora essa situação. Se ele for uma pessoa maior de 80 anos e há 5 anos não se tem notícias, não precisa esperar tudo isso, não. Veja só. Se ele for maior de 80 anos e há 5 anos não se tem notícias, pode entrar com a sucessão definitiva direto. Olha a questão, ó. Gomercino, 77 anos de idade, já está velhinho, né? Vinha sofrendo os efeitos de mal de Alzheimer, que embora não atingisse sua saúde física, perturbava sua memória. Isso aqui é muito conhecido no nosso dia a dia, né? Vira e mexe, a gente escuta aí, fulano de tal desaparecido, tem problema de Alzheimer, não sabe onde está. Isso é muito comum. Durante uma distração de seu enfermeiro, conseguiu evadir-se da casa em que residia. A despeito dos esforços de sua família, ele nunca foi encontrado. E já se passaram 9 anos. Já faz o cálculo de cabeça. Ele é maior de 80 e já se passaram 5 anos. Olha que beleza. Agora, seus parentes lidam com as dificuldades relativas à administração e disposição do seu patrimônio. Assinale a opção que indica o que os parentes devem fazer para receber a propriedade de Gomercino. Vamos lá. Herança, né? Deixou. O que a gente vai fazer agora com isso? Somente com a localização do corpo será possível? Não. Somente com a... Não. Aí seria morte natural. Letra B. Eles devem requerer a declaração de ausência com a nomeação de curador dos bens e, após 1 ano, a sucessão provisória. Até aqui está certo, né? Parece estar certo até aqui. Porque ele não deixou representante, com 1 ano, a gente entra com a sucessão provisória. E aí continua. A sucessão definitiva, com a transferência da propriedade dos bens, só poderá ocorrer depois de 10 anos de passado em julgado da sentença que concedeu a sucessão provisória. Estaria certa a letra B, se ele não fosse maior de 80 anos. A letra B estaria certa. Mas ele é maior de 80. Letra C. Eles devem requerer sucessão definitiva do ausente, pois ele já teria mais de 80 anos de idade e as últimas notícias dele datam de mais de 5 anos. Ficou claro, gente? Estou sendo claro com vocês, sim ou não? Vão me dando notícia, porque essa aula aqui é para vocês. Sim, professor, então... sim, ficou claro. Vamos agora, embora. Eu só queria que o senhor esclarecesse essa questão, assim, quando é que é de 1 ano, né, que você falou que é provisória, e eu entendi só a parte que é definitiva, a provisória eu não entendi ainda. Vamos lá. Declaração de ausência é um processo judicial trifásico. São 3 fases para declarar a ausência de uma pessoa.
Primeira fase, nomear um curador. Eu levanto os bens e nomeio o curador. Agora, a segunda fase é a sucessão provisória. A pergunta é, qual é o prazo da sucessão provisória? A sucessão provisória é para dividir, né, os bens. Inclusive, se não for herdeiro necessário, tem até que deixar caução. Mas vamos lá. Então, eu fiz o levantamento dos bens e nomeei um curador. Quando é que eu vou entrar, então, com a sucessão provisória para partilhar logo os bens, ainda que provisoriamente? Depende. Ele deixou algum representante quando sumiu? Tem alguém que tem procuração para cuidar dos seus bens? Não tem. Se não tem, então tem que resolver isso logo, concorda? Prazo de 1 ano. Agora, se ele deixou um procurador, é porque, de alguma maneira, há uma esperança até dele voltar. E aí espera um pouquinho mais. Nesse caso, 3 anos. Então, 1 ano, se ele não deixou procurador, não deixou representante, ou 3 anos, se ele deixou algum representante, você entra com sucessão provisória. Tá bom? Uhum. Show. Aí eu peguei algumas jurisprudências sobre personalidade. Olha aqui, ó, tá em alta, né, essa história de nudes, um namorado vingativo pega e publica o nudes da namorada, e aí teve jurisprudência sobre isso. Olha lá, ó, dando moral. Na exposição pornográfica não consentida... Gente, mandar nudes não é crime. Não é crime, tá? Agora, você pegar esse nudes e divulgar, ainda que não tenha sido para você, tenha sido para outro, não importa. A divulgação é criminosa. E não só é criminosa, tem também a questão da indenização pelo dano moral. A imagem, a intimidade daquela pessoa foi exposta. E aí, tem alguns casos que a pessoa vai lá e manda, tira a foto, espalha e dá uma desconfigurada no rosto. Mas sabe-se que é ela. E aí, olha lá, ó, na exposição pornográfica consentida, não consentida, né? O parceiro não concordava com aquilo. O fato de o rosto da vítima não estar evidenciado de maneira flagrante é irrelevante para a configuração dos danos morais. Preste atenção, você menina e você rapaz. Se você está olhando a internet e de repente você vê uma foto, um corpo nu, bonito, e você fala, esse corpo é meu. Ah, mas não dá para ver o rosto. Não importa, esse corpinho é meu. Fui eu que cuidei, fui eu que tratei ele todos os dias na academia. Ou não, né? Tanto faz. Você pode pedir indenização. Ok? Mesmo que não dê para reconhecer seu rosto, você pode pedir indenização. Como essa história de nudes, esses nudes, né? Que gerou até crime agora recentemente, né? Pode gerar dano moral, jurisprudência está em alta, pode ser que caia aqui em direito civil. É uma aposta minha também, tá bom? Então, vamos lá. Pessoa residente... Ah, esse aqui é outro direito de personalidade. Imagina que você foi ameaçado por alguém por e-mail de uma pessoa que mora nos Estados Unidos. Ou alguém que mora nos Estados Unidos publicou nas redes sociais ofensas contra você. Pelo direito da personalidade, você pode exigir que aqueles atos sejam cessados. O problema é que aqueles dados são públicos, sei lá, estão hospedados num site que é norte-americano, é estrangeiro. E aí você fala assim, por uma questão de direito internacional, não poderia, né? Pois é, o STJ disse que pode. Olha lá, ó. Pessoa residente no Brasil foi ameaçada por e-mail, enviado de conta hospedada no exterior. Justiça brasileira é competente para determinar que a empresa responsável pela conta identifique o titular do e-mail. Olha que show de bola. Um e-mail fake. Pode-se exigir quem seja o titular daquele e-mail criado. Ainda que seja o Google, a Microsoft, não importa, tá bom? Em caso de ofensa ao direito brasileiro, em aplicação hospedada no estrangeiro, tal, enfim. A justiça brasileira é competente para intimar a Google, intimar a Microsoft para dizer quem é o titular daquela conta. Show de bola? Vamos acelerar e vamos falar de negócio jurídico. Antes de falar de negócio jurídico, preste atenção numa coisa. Negócios jurídicos são os bastidores de um contrato, os bastidores de um testamento, que é um negócio unilateral. Contrato é um negócio jurídico bilateral. De um lado, eu tenho o contratante, do outro, o contratado. Cuidado, doação é um contrato, é um negócio jurídico bilateral. Eu tenho o doador, eu tenho o donatário. Compra e venda, eu tenho um comprador, eu tenho um vendedor. Bilateral. E aí, eu preciso preencher os requisitos desse negócio jurídico. Quais são os requisitos
de um negócio jurídico? Você já sabe. No que se refere à validade de um negócio jurídico, eu preciso que os agentes sejam capazes. Se ele não for capaz, que tenha alguém que o represente, se for menor de 16, ou entre 16 e 18, alguém que assista, tá? Mas o agente tem que ser capaz ou representado. O objeto, ele tem que ser o quê, por favor? Lícito. Ele tem que ser possível. Ele tem que ser o quê? Determinado. Ou determinável, né? Eu preciso também que a forma... Qual é a forma? Como assim? Como é que se escreve um contrato? Como é que se faz um contrato? Ah, tem que ser verbal. Aliás, tem que ser escrito. Não, mas compra e venda pode ser verbal. Então, a forma de um negócio não está compartilhada. Professor, a tela não está compartilhada. Acabei de me tocar. Aqui, ó. Desculpa. Então, o que garante a validade de um negócio jurídico? O agente. Tem que ser um agente o quê, por favor? Capaz. Se ele não for capaz, se resolve com a representação ou assistência. Agora, o objeto. O objeto tem que ser lícito. Não dá para fazer um negócio jurídico de maconha, de droga, de um carro roubado, porque o objeto é ilícito, certo? Uhum. Agora, a forma é a forma como ele é feita, a exteriorização. Então, o contrato ele pode ser escrito, pode ser verbal? Pode, mas, preste atenção, algumas formas são exigidas por lei. Por exemplo, contrato de venda, né? Doação, alienação de imóvel. Acima de 30 salários mínimos, obrigatoriamente escritura pública. A forma é livre, mas se a lei exige uma forma específica, é obrigada a cumprir. Senão, o negócio jurídico é inválido. Não dá para você chegar lá no cartório de imóveis e falar assim, acabei de comprar uma mansão aqui, registra aí para mim? Não é assim não. Cadê o contrato de compra e venda registrado no cartório? Escritura pública. É exigência da lei. Fiança. Fiança é um contrato acessório que você não precisa de escritura pública, mas obrigatoriamente tem que ser escrito. Quer ver uma outra forma, uma outra solenidade? Você, pai ou mãe, quer fazer uma venda para o seu filho. Você pode vender uma coisa para o seu filho? Pode, mas a lei exige que pegue o consentimento dos outros herdeiros. Porque se você não pegar o consentimento dos outros herdeiros, você está violando uma exigência da forma. Beleza? E no mais, consentimento. Consentimento tem que ser livre e de boa fé, né? Ou seja, autonomia. O que é autonomia privada, né? É a manifestação de vontade, é o consentimento, né? É o consentimento livre de boa fé. Show de bola? Ok. Acontece o seguinte. Vem cá comigo. Deixa eu só ver que questão é essa aqui rapidinho. Tá. Olha essa tabela aqui que eu fiz para você. Olha só. Rapidinho. Então, para ser válido, precisa preencher tudo aquilo. Então, o que torna o negócio jurídico inválido? Olha aqui, ó. O agente é absolutamente incapaz. O objeto ilegal, ilícito, indeterminável, impossível. Aqueles contratos de simulação. Você está ali fazendo Você quer doar, mas você finge que é uma compra e venda. Isso é uma simulação. Você quer vender por 1 milhão, mas coloca meio milhão para não pagar todos os impostos. Isso é simulação. É nulo de pleno direito. Inclusive, não tem nem prazo prescricional, nem prazo decadencial. Ok? As causas de anulabilidade. Ou seja, o contrato pode ser convalidado. Mas quem se sentiu ali atingido pode pedir que ele seja anulado, anulidade relativa. Só que a pessoa que se sentiu ofendida tem um prazo, em regra de 4 anos, olha aqui, ó, decadencial. 4 anos, decadencial. Não esqueçam disso. 4, decadencial, tá bom? Quando for maior de 16 e menor de 18, relativamente incapaz, ou quando você comprou por erro, por dolo, por coação, você foi ameaçado, ou lesão. Vamos lá. Lesão em estado de perigo. São vícios de consentimento. O que é um vício de consentimento? Se você soubesse, se você tivesse uma noção clara das coisas, você não teria feito. Isso é vício de consentimento. Você só fez aquele negócio jurídico porque uma dessas hipóteses aconteceu. O que é o erro? Quando você sozinho se engana. Nossa, esse celular aqui é falso. Você fala, caramba, que celular original, eu vou comprar ele sozinho.
O vendedor não falou nada. Você sozinho achou que ele fosse original e comprou. Isso é erro. O dolo é a mesma coisa, só que é o vendedor te induzindo. O dolo é quando uma pessoa te induz ao erro. Você pode também pedir a anulação. Coação é quando alguém... Opa, eu nem vi. Já eu volto aí, Nath. Coação, alguém te ameaça. Alguém ameaça a sua família. Se alguém ameaçar um amigo, o juiz decide se ameaçar esse amigo é fato suficiente. Mas ameaçou você, ameaçou sua família, coação. Bom? Agora, lesão. Lesão é quando você faz um negócio jurídico no seu patrimônio e é um valor muito desproporcional à realidade. Normalmente, a lesão acontece quando você não tem muito conhecimento, você é uma pessoa inexperiente. Então, você foi lesionado no seu patrimônio. Você poderia ter recebido muito mais, ou você poderia ter pago muito menos. Você foi lesado. O valor é desproporcional. Agora, na lesão, a outra parte não necessariamente estava intencionada. Ela estava apenas fazendo um jogo de venda, mas não era uma intenção de te prejudicar. Isso acontece muito em época, contrato de aluguel. Você vai para um local e o cara fala, é 3 mil. Só que o lugar não vale 3 mil, ou a crise da pandemia diminuiu e poderia ter sido 2 mil. Época de pandemia, só que o cara te cobrou 3 mil. Você foi lesionado, o valor é desproporcional. E aí você pode pedir o quê? A anulação do contrato. Ou pode pedir apenas a revisão para manter o negócio jurídico. Agora, estado de perigo, lembra do nome perigo. Lembra do nome perigo. Você está passando por algum perigo, sei lá, foi sequestrado, ou precisa fazer uma cirurgia, seja você, seja sua família, alguém foi sequestrado e você precisa vender a sua casa urgentemente, e aí a casa vale 1 milhão e te dá 500 mil para você pagar o resgate, para você pagar a cirurgia. Isso é estado de perigo. A outra parte faz isso porque conhece a sua necessidade. Isso é estado de perigo. A outra pessoa conhece o seu estado de perigo e ela se aproveita disso. Olha só, olha a questão. João, depois eu volto no anterior. O único herdeiro de seu avô Leonardo recebeu por ocasião da abertura da sucessão deste último todos os seus bens, inclusive uma casa repleta de antiguidades. Então é uma herança para uma casa relativamente cara, porque tem coisas antigas lá, antiguidade. Necessitando de dinheiro para quitar suas dívidas, uma das primeiras providências que João foi alienar uma pintura antiga que sempre estivera exposta na sala da casa, por um valor módico. Modicidade é algo muito barato. É só lembrar um dos princípios do serviço público, né? Olha, fazendo gancho aqui. Lá no direito administrativo a gente não estuda serviços públicos. Um dos princípios dos serviços públicos é a modicidade. O que é modicidade? Algo módico. Tem que ser barato. A prestação de serviço público tem que ser barato. E aqui, não, aqui não tem que ser barato. Mas ele vendeu por um valor módico, muito pequeno, ao primeiro comprador que encontrou. João, semanas depois, leu nos jornais a notícia de que reaparecera no mercado de arte uma pintura valiosíssima. Olha a inexperiência de João, de um célebre artista plástico. Sua surpresa foi enorme ao descobrir que se tratava da pintura que ele mesmo alienara, ou seja, vendeu. Com valor milhares de vezes maior do que o que por ele foi cobrado. Houve uma desproporção no valor vendido e no que ele recebeu. A outra parte quis isso intencionalmente? Não necessariamente. Foi mais fruto da inexperiência de João. Por isso, pretende pleitear a invalidação da alienação. A respeito do caso narrado, assinale a alternativa correta e que Deus nos ajude. Olha a letra A. O negócio jurídico de alienação da pintura celebrado por João está viciado. Que vício é esse? Vício de consentimento. Ele não sabia que o valor era maior do que ele realmente pensava. Está viciado por lesão e chegou a produzir seus efeitos regulares no momento de sua celebração. Perfeito. Gente, eu não estou escutando o que vocês estão falando aí, que tem o microfone ligado. É da Eliane, peraí. Pronto, desliguei. Então, vamos lá, voltando aqui. Então, está viciado por lesão. Lesão, o valor foi desproporcional. Não foi nada assim, o cara estava em perigo, precisava. Não. Mas ele precisava de dinheiro, mas não era algo que a vida dele estava em perigo. A vida dele em si não estava em perigo.
Agora, o patrimônio dele, que ficou muito desproporcional. Letra A, estamos aqui falando, portanto, da lesão. Um detalhe interessante é o seguinte, o negócio jurídico que tem causa de vício de consentimento é causa de anulação. Enquanto não for anulado, o negócio jurídico é regular. Enquanto o juiz não reconhecer que há um vício, ele funciona normalmente, está regular. Por isso aí está regular, beleza? Agora, se fosse um caso, vamos pegar assim, ó, o objeto era ilícito. O objeto era ilícito, fruto de crime, por exemplo. O objeto era ilícito. Nesse caso, quando o juiz declara a nulidade, é ex tunc, vai lá na origem. Show de bola? Aqui é só uma nulidade relativa. Nath, quando eu falo objeto ilícito, é porque é ilegal, a lei proíbe. Quando eu falo impossível, é como, por exemplo, aqui, ó, estou te vendendo a vacina do coronavírus, que combate o Covid-19. É impossível. Por quê? Porque não está no mercado para venda. É impossível. Impossível fisicamente, impossível juridicamente. Fisicamente, eu te vendo um terreno lá na Lua. É impossível. Ok? Determinado ou determinado. Determinado é o seguinte, é a coisa de dar a coisa certa. Por exemplo, eu estou te vendendo este celular aqui, ó. O número de série é esse. Isso aqui é um objeto determinado. Agora, determinável é quando você está ali diante de uma obrigação de dar coisa incerta. O que é coisa incerta? Coisa incerta não é qualquer coisa. Coisa incerta é algo que foi definido a quantidade e o gênero, só falta a espécie. Por exemplo, imagine que eu tenho aqui vários pincéis. E no negócio jurídico, eu estou falando assim, Nádia, você fala assim, Léo, me dá um pincel. Isso é uma coisa incerta. Porque você definiu a quantidade e o gênero. Você quer o pincel, você quer um. Mas quem escolhe na coisa incerta é o devedor. É o devedor que escolhe. E eu escolho o vermelho para te dar. Isso é coisa incerta. Tá bom? É coisa determinável. Dá para determinar. Beleza? Dação em pagamento, Denise, olha só. Denise falou de dação em pagamento. Dação em pagamento é quando você se compromete a fazer o seguinte. Você comprou esse celular de mim. Você comprou. E o ajuste foi que esse celular seria pago R$2.000 em dinheiro. Aí, no dia do vencimento, a Denise vira para mim e fala assim, Léo, eu não tenho os R$2.000. Você aceita uma correntinha de ouro? Isso é dação em pagamento. Sabe por quê? Porque ela fala assim, ó, o ouro está valendo R$3.000, é porque eu não tenho dinheiro mesmo e não quero sacanear contigo. Eu sou obrigado a receber a correntinha de ouro, mesmo, ainda que vale mais do que o celular, eu não sou obrigado, Denise. Mas se eu receber, eu estou fazendo ali uma dação em pagamento, que é receber o pagamento de forma diversa daquela que foi combinada anteriormente. É isso. Tá bom? Show de bola. Deixa eu voltar numa outra questão aqui que eu acho que pode cair. Resolvida a questão da nulidade do negócio jurídico, né? Então, anulabilidade, nulidade relativa, relativamente incapaz, vício de consentimento. Passou 4 anos, convalidou. Continua do jeito que está, beleza? Nulidade não tem prazo nenhum para isso não. Agora tem um negócio no negócio jurídico, que é condição, termo e encargo. Isso aqui cai demais da conta. O que é condição? Condição é quando você faz um negócio jurídico, mas esse negócio jurídico tem uma cláusula de eficácia. Tem uma cláusula que o negócio jurídico só será concluído quando essa cláusula aqui acontecer. Por exemplo, eu vou te dar este celular se você passar na prova da UAB. Pô, professor, só acha que eu não vou passar? Eu quero muito que você passe, mas eu não sei se você vai passar. Significa dizer que eu estou colocando uma condição, ou seja, uma cláusula que está ligada a um evento futuro e incerto. Quando eu coloco uma cláusula futura e incerta, para cumprir aquele negócio jurídico, eu estou diante de uma condição. Olha, eu vou te dar esse celular aqui, mas só se você passar na UAB. Isso é um evento futuro e incerto. Termo. Quando essa cláusula está ligada a um evento futuro. Evento futuro.
e certo. Olha a diferença. Eu vou te dar um carro no Natal. Pode ser que você não esteja vivo no Natal, mas o Natal vai chegar. Então, o Natal é um evento o quê? Certo. Então, quando eu coloco uma cláusula ligada a um evento futuro, mas um evento certo, eu estou diante de um termo. Termo, porque é certo. Eu te garanto que lá nesse dia vai ser cumprido. É certo. Tanto é que aqui, senhoras e senhores, eu já tenho direito adquirido. Aqui eu já tenho direito adquirido. Então, o evento vai chegar. Travou só para a Denise ou para todo mundo? Tá ok? Tá normal ou tá travado? Tá normal para mim. Agora, o evento futuro e incerto não tem direito líquido certo. É mera expectativa de direito. Uma mera expectativa. Agora, mesmo sendo mera expectativa, você pensa assim comigo, cara, eu posso tentar manter esse objeto, porque passando ou não passando, a ideia é que eu passe. E se eu passar e a coisa já estiver deteriorada, já estiver estragada? Então, eu, que estou nessa expectativa do direito, eu posso ter atos de conservação. Você pode entrar com uma ação possessória. Por exemplo, eu vou te dar aquela minha fazenda, se você passar na OAB. Aí veio uma prova, você não passou, mas eu não estabeleci uma data final. Na OAB, sem colocar uma data específica. A OAB tem várias. Enquanto você não passar, você não passou, mas esse contrato existe. E você pode o quê? Fazer atos que conservem a coisa. Aí, se a minha fazenda for invadida, você pode entrar com uma ação possessória. Eu posso estar viajando para o exterior, você está aqui. Você prova para o juiz, com um contrato, com a cláusula, né, de condição, e você tem legitimidade para a possessória. Porque você pode conservar a coisa. Não é sua ainda, mas ela será sua. Beleza? Agora, encargo é a soma da sua liberalidade mais um ônus. Eu vou explicar. O que é uma liberalidade? A coisa é minha e eu dou para quem eu quiser. A coisa é minha e eu faço dela o que eu quiser. Então, eu tenho uma fazenda e eu quero te dar a fazenda. Só que você vai ter que construir uma escola. É um encargo. Eu estou te dando uma obrigação. Você está recebendo, mas tem uma obrigação ainda mais. Beleza? Ó, eu estou te dando o meu carro, mas eu preciso que você leve minha filha todo dia na escola. Isso é um encargo. É um negócio jurídico que tem um encargo. Vamos pegar uma questão aqui, ó. Eva celebrou com sua netinha Adriana. Olha a Adriana aí, ó, acabou de comentar. Olha aqui você, Adriana. Celebrou com sua neta Adriana por meio de um contrato, né? Um negócio jurídico por meio do qual doava sua casa de praia para sua neta. Então, a Adriana tem ali a promessa de ganhar uma casa da sua avó. Caso a Adriana viesse a se casar antes da morte da doadora. Mas tem que casar. Casamento. Casamento. É algo certo ou incerto? Aqui nem fala que ela está namorando, né? O ato foi levado a registro no cartório de imóveis da circunscrição do bem. Pouco tempo depois, Adriana tem notícias de que Eva não utilizava a casa de praia há muitos anos e que o imóvel estava completamente abandonado, deteriorando-se a cada dia. Adriana fica preocupada com o risco de ruína completa da casa, mas não tem, por enquanto, nenhuma perspectiva de se casar. De acordo com o caso narrado. Vamos lá. Primeiro, isso é um termo ou uma condição? Ou um encargo? Isso é uma condição. Ela vai receber em doação a casa se ela se casar. Antes da morte da velhinha. Isso é uma condição. Beleza? Adriana pode exigir que Eva autorize a realização de obras urgentes do imóvel de modo a evitar a ruína da casa. Está aqui. Perfeito. Olha o erro da letra B. Fala que é um termo. Não é termo, é condição. Letra C. Fala que transfere logo a propriedade. Não, não transfere, não. Não transfere logo, não. Só tem expectativa de direito. Tá bom? Adriana pode apressar-se para se casar antes da morte de Eva, mas se esta já tiver vendido a casa de praia para a terceira pessoa ao tempo do casamento, a doação feita para Adriana não produzirá efeitos. Agora, ó, isso aqui é interessante. A avó prometeu, não prometeu? Prometeu. Então, ela não pode vender para outra pessoa, não.
tá bom? Porque agora sobre aquela casa recai uma cláusula de condição. É que a gente chama de propriedade resolutiva. Aí não pode vender também a velhinha, não. Não pode também cortar o coração da Adriana, não. Beleza? Então é isso. Condição, incerto. Termo, futuro e certo. E encargo, liberalidade mais ônus. Tá bom? Vamos falar de obrigação aqui, ó. Gente, eu vou no máximo até 4 horas com civil, tá? Então vou dar uma rochada aqui. Senão não entra em outras coisas. Até aqui tudo bem, pessoal? Estão todos vivos por aí? Todos respirando? Então vamos. Vamos falar de direito das obrigações. Quando eu falo de direito das obrigações, eu estou falando de 3 obrigações principais. Obrigação de dar, fazer e não fazer. Obrigação, em geral, gira em torno disso aqui, ó. Como assim? Obrigação jurídica tem o seguinte conceito. Olha para mim, olha para mim. Obrigação jurídica é credor e devedor, em que um pode exigir do outro o cumprimento da obrigação. É o vínculo jurídico que existe entre eles. Então, o que é esse vínculo jurídico que obriga o credor a exigir do devedor se o devedor não cumprir? A obrigação jurídica. Então, o devedor se obrigou a dar. A dar o quê? Casa. Quer ver no contrato de compra e venda? Contrato de compra e venda. O vendedor dá a casa, o comprador dá o dinheiro. Então, quando a gente fala credor e devedor, depende da prestação. Ah, você é credor? Depende. Credor do quê? Do dinheiro ou da casa? Porque se for da casa, o credor é quem? O comprador. Ou seja, eu estou esperando a casa. Agora, se for do dinheiro, o credor é o vendedor. O vendedor está esperando o dinheiro da casa. Então, depende de qual prestação. Dar é no sentido de entregar. E muitas vezes o dar tem a ideia do restituir. Por exemplo, eu emprestei a minha casa para você morar. Contrato de comodato, né? Eu empresto o meu carro para você andar. Isso é contrato de comodato. Estou emprestando o meu carro, estou emprestando a minha casa. Significa que a sua obrigação é de restituir. Sua obrigação é de restituir, beleza? Obrigação de dar, de entregar, normal, mas o restituir é o entregar no sentido de devolver, beleza? O fazer é executar alguma coisa. Executar é criar alguma coisa, realizar alguma coisa. Por exemplo, o cantor faz um contrato de fazer, de cantar, de fazer uma apresentação, certo? O pintor, de pintar a casa, obrigação de fazer. Não fazer é uma abstenção. A gente faz um contrato de não fazer para você não construir um prédio aqui na frente da minha casa. Aí eu faço esse contrato com o meu vizinho, um contrato de não fazer, beleza? Você sai de uma empresa e dentro dessa empresa você tinha lá acesso a alguns segredos, alguma coisa. A empresa faz um contrato com você para você não divulgar esse segredo. Obrigação de não fazer, tá bom? O que vocês têm que ficar muito atento? Isso aqui é uma sacada, não dá para eu ensinar tudo para vocês, mas uma sacada. O direito civil, ele gosta de falar de perdas e danos. O que é perdas e danos? Perdas e danos. Perdas e danos é quando você tem que reparar os danos que aquela pessoa sofreu pela sua conduta culposa. Então, você culposamente deixou a coisa se perder. Você vai ter que pagar a coisa e ainda perdas e danos. Então, vamos lá. Eu comprei um cavalo. Eu comprei um cavalo de você. E você não me entregou o cavalo. Por que você não me entregou o cavalo? Porque o cavalo morreu. Morte natural. Se o cavalo morreu por morte natural, sem culpa. Se é sem culpa, você só me devolve o dinheiro que eu paguei pelo cavalo. Não tem que me pagar perdas e danos. Agora, você deixou o cavalo sem o remédio dele. Ou você deixou o cavalo sem comida e morreu. A culpa foi de quem? Foi sua. Se a culpa foi sua, além de devolver o dinheiro que eu paguei pelo cavalo, você ainda vai ter que pagar perdas e danos. Grave uma coisa na cabeça de vocês. Se o comando da questão falou que houve culpa, pode colocar perdas e danos. Se houve culpa, houve perdas e danos. Se houve culpa, pagará por perdas e danos. Lembre dessa sacada, ok? Show de bola. Professor, existe alguma hipótese que mesmo sem culpa, eu vou ter que pagar por perdas e danos? Existe.
Existem duas situações que mesmo sem culpa, você vai pagar por perdas e danos. Quando você está em mora. Quando você está em mora. Era para você ter cumprido, presta atenção, era para você ter entregue o cavalo ontem. Ontem. Quando foi hoje, veio uma pessoa e matou o cavalo, deu um tiro na cabeça do cavalo. Hoje. Você estava em mora, não estava? Pois é. Você não teve culpa, né? Não. Mas como você estava em mora, perdas e danos. Tá? Perdas e danos. Pode ser caso fortuito ou força maior, não importa. Perdas e danos. Tá joia? Professor, qual é a outra hipótese? Nós estamos falando de direito civil, né? Autonomia privada. Se você expressamente colocar que a pessoa vai pagar por perdas e danos, mesmo que sem culpa, ela vai pagar por perdas e danos sem culpa. Tá bom? Se expressamente constar do contrato. Alguma outras sacadas aqui sobre direito das obrigações. Olha lá. Você sabe que existem vários tipos de obrigação, né? Solidária, facultativa, alternativa. Toda vez, presta atenção, quando a lei der espaço para a escolha, em regra, essa escolha cabe ao devedor. Ó, quando tiver possibilidade de escolha, a escolha caberá ao devedor, em regra. Presta atenção. Vamos pensar aqui numa obrigação alternativa. Na obrigação alternativa. Eu estou vendendo o meu carro para você. E na obrigação, está previsto lá que você vai pagar ou 30 mil reais em dinheiro, ou você vai me dar um lote. Ou um ou outro. Isso é uma obrigação alternativa. Ou um ou outro. Quem é que escolhe? O devedor. O devedor, na hora de pagar, que escolhe. Se vai dar o 30 mil em dinheiro, se vai dar o lote. A escolha cabe ao devedor. Quer ver outra coisa que escolhe? Você compra um pincel do Léo. Léo, eu quero um pincel. Sabe quando você chega na lanchonete e fala assim, ei, amigão, me dá um cachorro-quente? Tem 10 cachorro-quente lá na estufa, né? Tem 10 cachorro-quente. A quem cabe a escolha do cachorro-quente? Do vendedor, do devedor do cachorro-quente. É do devedor a escolha. Ei, Léo, me dá um pincel. O Léo é quem? O devedor. Da obrigação de dar o pincel. Quem é que vai escolher o pincel? Sou eu. Na coisa incerta, quem escolhe é o devedor. Na obrigação incerta, quem escolhe é o devedor. Na obrigação alternativa, quem escolhe é o devedor. Beleza? Já que eu dei ênfase, deixa eu voltar para cá. Então, a escolha é do devedor. Mas tem uma exceção aqui, ó, presta atenção. O lugar do pagamento é o domicílio do devedor. O lugar do pagamento é o domicílio do devedor. Mas, isso aqui é uma pegadinha, porque é uma exceção. Mas, se o lugar do pagamento for 2 ou mais lugares, quem escolhe é o credor. Vou repetir. O lugar do pagamento é a casa, é o domicílio do devedor. Certo? Certo. Mas, se o contrato prevê 2 ou mais lugares para pagar, quem escolhe é o credor. É a exceção aqui do direito civil. Beleza? Isso aí está no material de vocês, não tá, gente? Sim ou não? Isso aí está no material, não tá? Quem está acompanhando aí o material, por favor? Respondem para mim no chat. Tá, né? Show de bola, então. Show. Ok. Mais cedo a Denise me falou da dação em pagamento, né? Dação em pagamento é uma forma especial de pagar. Ao invés de pagar do jeito que foi combinado, dá um objeto diferente. Dação em pagamento. E existe um pagamento também, uma forma de pagamento indireto, que é chamada de imputação. É isso aqui, ó. Imputação é quando você, devedor, deve ao credor 2 ou mais obrigações. Você deve ao credor 2 ou mais. Sei lá, você fez um empréstimo, depois, me dá mais dinheiro. Beleza. Na hora de pagar, você foi lá e deu, sei lá, 5 mil reais. Só que 5 mil reais, paga só um. Você, devedor, que pode falar, isso aqui é para pagar a dívida mais antiga. Isso aqui é para pagar a dívida mais recente. Você, devedor, escolhe. Ok? Imputar é dizer, é imputar qual dívida eu estou pagando. É isso, é o devedor que diz. Agora, quando o devedor não fala, presume-se que se tiver juros, é os juros que ele está pagando. Professor, por que o senhor colocou isso aqui? Porque isso aqui foi 2 jurisprudências do STJ ano passado. O STJ disse o seguinte ano passado. Quando cabe ao devedor imputar qual dívida ele está pagando e ele não indicar e tiver juros,
haverá uma presunção de que ele está pagando os juros. Por quê? Para parar de consumir juros sobre juros. Por uma questão de equilíbrio econômico, tá bom? Então, na imputação, se ele não falar, considera que ele está pagando os juros. Vamos resolver uma questão aqui. Vamos falar de solidariedade. Cai muito, cai muito. Quem estudou solidariedade sabe. Gente, solidariedade tem a ver com o sujeito da obrigação, tá? Solidariedade tem a ver com o sujeito da obrigação. Ou seja, vários credores ou vários devedores. Vários credores, solidariedade ativa. Vários devedores, solidariedade passiva. Divisibilidade tem a ver com o objeto, tá? O objeto. Por exemplo, várias pessoas devem um cavalo. Cavalo é um bem indivisível. Assim? Várias pessoas devem 10 mil reais. 10 mil reais é divisível. Entenderam? Então, divisibilidade tem a ver com o objeto. Solidariedade tem a ver com a quantidade de pessoas envolvidas. Pessoas solidárias, uma ajudando as outras. Pense assim. O que eu estou querendo chamar a atenção de vocês? É o seguinte. Solidariedade não se presume. Não se presume. Lembre-se disso na prova. Não se presume. Ou está previsto em lei, ou está previsto em lei, ou foi um acordo em contrato. Foi convencionado. Está previsto em contrato, né? Está previsto no contrato. Então, foi colocado no contrato solidariedade. Vou até chamar sua atenção aqui para uma coisa. Quem aqui tem contrato de aluguel? Quem aqui tem um contrato de aluguel hoje vigente? E a imobiliária obrigou a um fiador, e lá no contrato está escrito que o fiador e o inquilino são solidários. Isso é uma solidariedade prevista em contrato. Sabe por quê? Porque fiador, em regra de lei, não é solidário. O fiador, em regra de lei, ele só é buscado quando o devedor principal não paga. Quando o devedor principal não paga, aí eu assumo o fiador. Mas o que as imobiliárias fazem no contrato? Coloca no contrato que o fiador é solidário. E aí ela pode cobrar dos dois, pode cobrar só do fiador. Aí ela faz o que ela quiser. Entenderam? Então, solidariedade não se presume. Ou está previsto em lei. Posso te dar um exemplo de previsto em lei? Dívida entre cônjuge. Dívida entre cônjuge. Solidariedade. Beleza? Vamos cá. Felipe e Ana, casal de namorados. Tem nada a ver com casamento aqui, hein? Casal de namorados. Celebra um contrato de compra e venda com Armando, vendedor, cujo objeto era um carro, bem indivisível, no valor de 30 mil. A ser pago em 10 parcelas de 3 mil reais, a partir de 1º de agosto de 2016. Beleza. A dívida do casal era divisível. Por quê? A dívida deles não era o carro, a dívida deles era o dinheiro, 30 mil. 30 mil é divisível? 30 mil é divisível. Professor, posso presumir que era solidariedade? Se o contrato não fala, você não pode presumir. Show? Em outubro de 2016, Felipe terminou o namoro com Ana. Em novembro, nem Felipe, nem Ana realizaram o pagamento da parcela do carro, adquirido de Arnaldo. Felipe achava que a responsabilidade era de Ana, pois o carro tinha sido presente pelo seu aniversário. Filho da puta, né? Ana, por sua vez, acreditava que, como Felipe ficou com o carro, não estava mais obrigado a pagar nada, já que ele terminou o relacionamento. Armando procura seu advogado, que o orienta a cobrar. E aí, como é que a gente cobra nesse caso? Nesse caso, nós estamos diante de uma solidariedade? Não, porque solidariedade não se presume. Se, presta atenção, se fosse solidário, o Armando, né, poderia entrar com ação cobrando os 30 mil só de Felipe, ou poderia entrar com ação cobrando os 30 só de Ana. Mas como não se presume solidariedade, eu vou fazer a divisibilidade pelas partes. Nesse caso, ele pode cobrar 15 mil de Ana, 15 mil de Felipe. Entenderam? Cuidado nessa casca de banana. Solidariedade não se presume. E se não se presume, então,
partes iguais. 15 mil de Felipe, 15 mil de Ana. Letra C. Fui claro com vocês, senhoras e senhores? Fui claro? Vou acelerar. Divisibilidade está aqui, tal. Outra que envolve solidariedade, ó. Isso aqui é interessante. Vamos lá, vou resolver essa daqui. Paula é credora de uma dívida de 900 mil, assumida solidariamente, olha aqui, ó, solidariedade, por Marcos, Vera, Tereza, Mirna, Júlio, Simone, Úrsula, Nestor e Pedro. Olha o tanto de devedor solidário. Solidariedade passiva. Em razão de mútuo que todos aproveitavam. Mútuo é empréstimo de dinheiro, tá? Empréstimo de coisa fungível. Antes do vencimento da dívida, Paula, que é o credor, exonera Vera e Mirna. Cadê? Vera e Mirna. Então, Vera foi exonerada, Mirna também foi exonerada. Professor, explique o que é exoneração, senhor. Olha para mim. Exonerar da solidariedade significa tirá-las da solidariedade. Significa dizer que Vera não... Porque assim, o que é a solidariedade? Todos são responsáveis pelo todo, não é assim? Cada um deles responsável pelo todo. Vera pode ser cobrada sozinha pelos 900? Pode. Tereza pode ser cobrada sozinha pelos 900? Pode. O credor pode fazer o que quiser. Mas, quando Paula exonera a Vera, está dizendo o seguinte, Vera, pode sair dessa solidariedade. Você agora só deve o que cabe a você. Mirna, pode sair da solidariedade. Você agora vai pagar só o que deve a você. O restante fica lá na solidariedade. Isso que significa exonerar. Ué, professor, achei que fosse perdoar a dívida. Não. Perdoar a dívida é remissão. Remissão. Na remissão, perdoa a parte, mas a pessoa continua responsável pelo restante. Tá bom? Então, antes do vencimento da dívida, Paula exonera Vera e Mirna da solidariedade, por serem amigos de longa data. 2 meses antes da data do vencimento, Júlio, em razão da perda de seu emprego, de onde provinha todo o sustento de sua família, cai em insolvência. Quantas pessoas durante essa pandemia não ficaram insolventes? Se liga na questão. Ultrapassada a data do vencimento, Paula decide cobrar a dívida. De quem que Paula pode cobrar a dívida, gente? Aí que tá. Ela pode cobrar a dívida de Vera e de Mirna? Pode cobrar a dívida de Vera e Mirna. Mas agora ela só vai cobrar de Vera e de Mirna o valor que cabe a elas. Não pode cobrar o valor todo. Por quê? Foram exoneradas da solidariedade. Foram retiradas da solidariedade. A solidariedade continua. Beleza? Ok. Ela pode cobrar, então, de Úrsula o restante do valor dos 900 retirado de Vera e de Mirna. Pode? Pode. Sem problema nenhum. Só que o Código Civil dá um tratamento diferente quando um dos devedores é insolvente. Um dos devedores é insolvente. Olha aqui, ó. Olha o 284. No caso de rateio entre codevedores solidários, né? Contribuirão também os exonerados da solidariedade, Mirna e Vera, pelo credor, pela parte que na obrigação incumbia a insolvência. Então, olha só, Mirna e Vera não precisam pagar o valor todo, mas elas estão juntas, obrigadas a pagar, junto com todo mundo, a parte que cabia a Júlio. A parte que cabia a Júlio, todo mundo vai dividir, inclusive Vera e Mirna, porque o Código Civil coloca isso como regra, em razão da insolvência. Vamos direto para a alternativa certa? Letra B. Se Marcos for cobrado por Paula, deverá efetuar o pagamento integral da dívida e, posteriormente, poderá cobrar dos demais a cota parte. Olha aqui. Quem é Marcos? Olha aqui, Marcos, ó. Marcos está aqui. Marcos foi exonerado? Não. Foi julgado insolvente? Não. Então, Marcos pode ser cobrado pela dívida toda? Pode. E se ele pagar a dívida toda? Aí ele cobra a cota parte dos outros depois. Mas
em relação a Paula, que é a credora, ele deve tudo. Beleza? A parte de Júlio, que é o insolvente, será rateada entre todos os devedores solidários, inclusive Vera e Mirna. Letra B. Mas depois pode cobrar de Júlio as partes que ele não pôde pagar? Pode, Natália. Pode entrar com retrocesso, tá? Sem problema nenhum. Ou, desculpa, retrocesso, ó, regressão. Desculpa. Pode entrar com ação de regressão, tá bom? Show de bola? Tudo bem até aqui? Posso continuar? Ah, uma coisa aqui que não lembro se já caiu na UAB, mas é muito comum na solidariedade. Presta atenção. Olha aqui. Vamos imaginar que essas três figuras aqui são devedores. Os três aqui são devedores. Solidariedade. Eles estavam devendo 30 mil. 30 mil. Cada um 10, digamos assim, né? Aí o vermelhinho deu para o azul os 10 dele e o preto deu para ele os seus 10. Ou seja, o azul ficou responsável para pagar. Na data do vencimento, o azul estava com uns 30 mil reais. Só que ele não pagou. Por que ele não pagou, professor? Por culpa. Ele não pagou por culpa dele. Se ele não pagou por culpa, ele ainda vai ter que pagar? Vai. Só que agora vai ter juros e mora. Né? Vai ter juros moratórios, juros compensatórios, depende da situação. O que são juros moratórios? Em razão da demora. Certo? Quem é que tem que pagar os juros em relação ao credor? Todo mundo tem que pagar o juro. Porque o juro é do credor. E quem é que deve o credor? Todo mundo. Todo mundo tem que pagar os juros, a correção monetária, todo mundo tem que pagar. Certo? Certo. Só que o culpado, depois, vai ter que pagar para os outros o valor dos juros. Porque esses aqui, ó, pagaram juros por culpa desse. Então, esses cobra desse aqui o valor dos juros. Mas, em relação ao credor, continua sendo solidário. Tudo é solidariedade. Olha lá, ó. Isso aqui pode cair na sua prova. Todos os devedores respondem pelos juros da mora. Os juros pelo atraso. Ainda que a ação tenha sido proposta somente contra um. Mas o culpado responde aos outros pela obrigação acrescida. Então, quem culposamente, né, não fez o pagamento, todo mundo vai ter que pagar os juros. Mas depois, o que agiu com culpa, vai ter que pagar para os outros dois aquilo que foi acrescido. Então, encerramos aqui solidariedade. Pessoal, por alguma razão eu já sabia que eu não ia conseguir falar tudo para vocês, né? É muita coisa, direito civil é extenso, né? Direito civil é muito extenso. Tem muita coisa aqui que eu queria comentar com vocês. Por exemplo, arras e sinal. Eu vou comentar por alto aqui para eu poder ir para direito administrativo, tá? Por exemplo, arras. Arras é uma entrada que você dá para começar o negócio jurídico. Então, você quer comprar uma casa, por exemplo, e dá uma entrada, arras. Beleza? Você dá uma entrada lá, sei lá, de 40%. A questão é o seguinte, depois que você dá uma entrada, você precisa resolver uma coisa lá no seu contrato. Vai admitir direito de arrependimento? Ou seja, vai admitir que uma das partes desista do negócio jurídico? Aí que tá, presta atenção aqui numa coisa. Depois vocês leem isso aqui com calma no caderno de vocês e resolvam a questão, tá bom? Existem dois tipos de armas, ou sinal, tá? Existem armas confirmatórias e existem armas penitenciais. Olha para o vocabulário, presta atenção no que eu vou falar agora, ó. O que significa arras confirmatórias? Arras confirmatórias significa dizer que você não pode se arrepender. Por quê? Quando você deu aquela entrada, quando você deu aquele sinal, você estava dizendo assim para a outra parte, ó, eu vou até o fim. Eu estou dando esse sinal para dizer para você que eu não vou me arrepender. Eu estou confirmando que a gente vai até o fim. Então, a confirmatória é o seguinte, estou confirmando o negócio jurídico e eu não vou desistir. Beleza? Beleza. E não precisa de cláusula. Ó, pode ser implícito mesmo. Olha aqui, ó, pode ser implícito. Pode ser expresso, mas também pode ser o quê? Implícito. Show? Beleza. Agora, não podia se arrepender. Mas você está se arrependendo, você está desistindo. Como é que a gente resolve essa parada? Lembra dos 40% que foi dado de entrada, né? Como é que a gente resolve a questão das arras confirmatórias? Depende. Depende do seguinte.
Quem foi que desistiu? Foi quem deu o dinheiro? Quem desistiu foi quem deu o dinheiro? Se quem desistiu foi quem deu o dinheiro, simplesmente ele vai o quê? Perder. A outra parte vai simplesmente reter aquele dinheiro. Tá resolvida a parada? Tá resolvida a parada. A não ser que a pessoa que estava fazendo e recebeu o dinheiro queira pedir uma indenização suplementar. Como forma até de punição, né? Como forma até de punição. Ela pode pedir, porque ela fica com aqueles 40 e ainda pode pedir mais, a depender do prejuízo, certo? Pensa assim comigo, ó, pensa comigo. Você, mulher, pediu um vestido de casamento. Às vezes o vestido de casamento é muito caro. Eu vou colocar um valor aqui de 10 mil reais. E você foi lá e pagou 40%, 4 mil reais. Você, noiva, faltando ali menos de uma semana para o casamento, você virou para ela, você virou lá para a empresa e falou assim, ó, não quero mais esse vestido, não. Foi a noiva que desistiu, não foi? Foi. Vocês concordam comigo que quem estava fazendo o vestido já estava praticamente concluído? Pode ter tido um prejuízo maior do que 4 mil? Pode. Nesse caso, ela aprova e aí pede uma indenização suplementar. Beleza? Show de bola. Se for possível, depende do caso concreto, exige a execução do contrato. Beleza? Se for possível, exige a execução do contrato. Agora, se quem desistiu foi quem recebeu o dinheiro, sei lá, o alfaiate, sei lá o quê, né? Recebeu o dinheiro. Só que ele, fazendo lá o vestido, ele resolveu desistir. Eita, agora o pau quebra. Presta atenção. Ele recebeu 4 mil e desistiu. O que ele vai ter que fazer? Primeiro, ele vai ter que devolver os 4 mil e mais o equivalente. O que é devolver o que recebeu mais o equivalente? É receber o 4 mil, o equivalente é 4. Então, ele vai ter que devolver os 4 mais 4 mil reais. É isso, mas não é só isso não, ó. Se quem recebeu foi a pessoa que desistiu, vai ter que pagar também a atualização monetária, índices oficiais, juros, honorários advocatícios. Olha a merda. Quem recebe e desiste, tá no sal. Agora, quem entregou o dinheiro e desistiu, só perde o que entregou. Beleza? Então, olha aqui, ó. Em ambos os casos, cabe indenização suplementar. Em ambos os casos, cabe exigir a execução. Então, a noiva pode exigir a execução do contrato, mas a devolução do dinheiro é mais equivalente. Show de bola? Tá bom? E a atualização monetária, tal. Então, a confirmatória é a pior de todas, porque não podia ter desistido. Mas, senhoras e senhores, é possível que você faça um contrato, dê uma entrada e existe uma cláusula expressa, olha aqui, ó, expressa, de que pode desistir. Então, se pode desistir, a situação é mais tranquila. Aí só prevê como é que será feito. É o que a gente chama de arras penitenciais. Por quê? Aquele dinheiro que você entregou já serve como a pena por você ter desistido. Então, vamos lá. Podia desistir e você desistiu. Como é que funciona? Se você que deu o dinheiro e desistiu, você simplesmente perde. É igual nos dois casos, ó. É igual aqui, por isso que eu coloquei de azul. É igual aqui, é igual aqui. Em ambos os casos, se quem desistiu foi quem deu o dinheiro, é a mesma coisa. Mas, se quem desistiu foi quem recebeu o dinheiro, vai ter que só devolver o que recebeu e mais o equivalente. Olha aqui. Ué, professor, então onde é que está a diferença? Está aqui embaixo, ó. A diferença está aqui embaixo. Nas penitenciais, não existe essa possibilidade aqui, ó. Nas penitenciais, não existe essa possibilidade de indenização suplementar e nem a de exigir a execução do contrato. Por quê, professor? Ué, porque o próprio contrato havia possibilidade de desistir. Não faz sentido prever a desistência e depois o outro querer exigir o cumprimento. Concorda comigo? Não faz sentido. Então, arras penitenciais é aquela que o contrato prevê a possibilidade de arrependimento. Mas, se arrependeu, tem que devolver o dinheiro, tá bom? E se quem desistiu foi quem recebeu, tem sempre o equivalente. Bacana? Nessa questão aqui, bom, depois vocês resolvem direitinho lá, mas essa questão aqui essa questão que eu coloquei aqui é uma questão de arras confirmatórias.
E aí você vai ver qual é que se resolve. A confirmatória é, se o cara que recebeu o dinheiro desistiu, isso aqui, ó, devolve, mais equivalente, mais correção monetária, mais honorários advocatícios. É fácil, gente, é fácil. Eu sei que é só muita informação, mas é fácil. Não é difícil, não, tá bom? Bom, por fim, uma aposta minha é revisão contratual. Por conta dessa era de pandemia, revisão contratual é possível que seja cobrado. Ó, como assim? Olha só essa situação aqui, ó. Renata financiou a aquisição de seu veículo em 36 parcelas e vinha pagando pontualmente todas as prestações. Entretanto, a recente perda de seu emprego fez com que não conseguisse manter em dívidas, tendo deixado de pagar justamente as últimas prestações. Ela só não pagou as duas últimas. O banco que financiou a quitação, diante do inadimplemento, optou pela resolução do contrato. Sabe o que é a resolução do contrato? É a extinção do contrato e a volta para o estado anterior. Olha o que o banco queria fazer. O banco queria pegar o carro de volta e devolver o dinheiro dela, sem ter que corrigir, porque a culpa não foi dele. Ele poderia fazer isso. Até poderia fazer isso. Mas a jurisprudência e a doutrina criaram uma teoria chamada adimplemento substancial. O que é um adimplemento substancial? É quando o devedor, ele já pagou uma quantidade tão expressiva, 90%, 95% do bem, que o credor não tem o direito de resolver a coisa pelo inadimplemento. Ele está inadimplente? Está. Só que ele já pagou uma parte tão considerável do contrato que a jurisprudência passou a proibir o credor de extinguir o contrato, que a gente chama de resolução. Mas isso é adimplemento substancial, tá? Verdade, Rafa, é bem comum. Agora, isso aqui é uma dívida pessoal, né? Contrato é direito pessoal. Cuidado, eu vou anotar isso aqui. Não se aplica em dívida alimentar. Isso aqui é legal. Teve uma jurisprudência no último ano que falou o seguinte, ó. Não se aplica o adimplemento substancial em dívida de alimentos. Então, o pai está devendo lá os alimentos, não sei quanto, sei lá, 10 mil. Já pagou 9 mil. Pode reconhecer o adimplemento substancial? Pode não, queridão, pode não. É alimento não pode, tá bom? Mas contrato, em geral, contrato que envolve direito pessoal, né, entre pessoas, pagamento de dívida, essas coisas, aplica-se o adimplemento substancial. Aí uma boa para cair na prova de vocês, tá? E aqui também está uma ótima para cair na prova de vocês, eu aposto muito. Olha só. Utilizando-se das regras afetas ao direito das obrigações, assinale a alternativa correta. Eu vou logo na correta, porque a gente está com o tempo aqui bem apressado. Olha só. Levando em consideração os elementos contidos na lei, para reconhecimento da onerosidade excessiva, é admissível assegurar que a regra se aplica às relações obrigacionais de execução diferida e continuada. Talvez você fale assim, não entendi bulhufas. Tá bom, eu te perdoo você não entender nada. Isso aqui é letra da lei. Onde é que isso aqui está previsto no Código Civil? E eu aposto muito nisso aqui para cair na sua prova. Presta atenção. O que é um contrato de execução diferida ou continuada? Quando você faz um contrato de compra e venda, e você pega o objeto e dá o dinheiro, é execução instantânea. Então, não tem nada a ver com o nosso caso. O nosso caso é uma execução diferida. O que é algo diferido? Quando você deixa para pagar depois. Exemplo, você compra uma casa hoje e deixa para dar a entrada para pagar daqui 90 dias. Isso é uma execução diferida. É um único ato, mas você deixa para pagar daqui 90 dias. Isso é uma execução diferida. Execução continuada é contrato de aluguel, por exemplo. São prestações contínuas. Todo mês se renova, todo mês se renova, todo mês se renova. Usou, pagou, usou, pagou. Prestação de serviço, por exemplo.
Advogado tem contrato de prestação de serviço com algumas pessoas, algumas empresas, né? Aquilo é uma prestação continuada. O advogado recebe ali todo mês um valor X por conta, né, de estar prestando aquela assistência advocatícia. Então, olha só o artigo aqui, ó. É isso aqui, ó. Nos contratos de execução continuada ou diferida, são só nesses contratos. Se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, gravem essa palavra, excessivamente pesada, excessivamente cara, com extrema vantagem para a outra parte. Então, para uma parte ficou muito caro, para outra parte ficou muito vantajosa, tá bom? Em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. O que é um acontecimento extraordinário e imprevisível? É um acontecimento posterior ao contrato. Então, o contrato foi assinado em 2019. O contrato foi assinado em 2019. Aí estava sendo ali prestado, ó, prestado. Veio a pandemia. Com a pandemia veio desemprego. Com o desemprego veio o problema econômico. Se tornou uma situação imprevisível e extraordinária. Para um ficou extremamente pesado, para outra ficou vantajoso, porque só tinha que receber. Em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. O que é isso? Você comprou a casa e você tem que pagar a casa daqui 90 dias. Só que no intervalo desses 90 dias, dentro dos 90 dias, aconteceu uma situação imprevisível, ninguém esperava, extraordinária. E uma situação que ficou muito pesado para você, mas não ficou tão pesado para outra parte. Para outra parte ficou o quê? Muito vantajoso. Nesse caso, você pode romper com o contrato e volta para o estado original. Beleza? Uma prestação de serviço ou uma questão que envolve safra, sei lá, alguma coisa que é a prestação sucessiva. O devedor, que é o cara que tem que pagar, que tem que prestar, que tem que fazer alguma coisa, ele pode alegar, então, o quê? A teoria da imprevisão. Olha aqui, ó. O que é a teoria da imprevisão, então? Raciocina comigo, teoria da imprevisão. Um fato posterior à formação do contrato, um fato extraordinário, imprevisível, tornou a prestação excessivamente onerosa. E para outra ficou vantajoso. Ou seja, para o credor vantagem, para o devedor onerosamente onerosa. Nesse caso, o que o devedor pode fazer? Ó, a resolução do contrato. Professor, resolução do contrato é a medida primeira a ser tomada? Na verdade, não. Na verdade, tanto a doutrina quanto a lei espera que os contratos sejam conservados. Espera que os contratos sejam conservados. Então, ao invés de acabar com o contrato, ao invés de extinguir o contrato, tenta negociar os valores, tenta ajustar as parcelas, tenta entrar num acordo. É isso que o juiz vai fazer também. Você pode entrar na justiça e pedir a resolução do contrato? Pode. É um direito seu? É. É um direito potestativo. O que é um direito potestativo? Preenchidos os requisitos, você pode exigir. Preencher os requisitos, você exige. Isso é um direito potestativo, de poder, de império. Mas o juiz poderá fazer o seguinte, aplicando o artigo 479, aplicando o artigo 480. Ao invés de resolver, de extinguir o contrato, vamos tentar conservar. É possível? É isso, Márcio. É rever o contrato ao invés de extinguir o contrato. Isso aqui, para estar na prova de vocês, é fácil. Beleza, pessoal? Certinho? Ah, uma outra coisa que eu coloquei aqui, ó, quando você for olhar aí o material, o contrato a gente forma, né? Como é que a gente forma um contrato? Um faz a proposta e o outro aceita. O proponente propõe. Aquilo que ele propõe, ele está obrigado. Ninguém mandou ele prometer, mas se prometer, é obrigado a cumprir. É assim que se forma um contrato. A não ser que a outra parte faça uma contraproposta, né? Porque se a outra parte fizer uma contraproposta, aí é ela que está obrigada. Entendeu? Então, foi feita a proposta, a pessoa que fez a proposta está automaticamente obrigada. Claro que há algumas exceções, né? Por exemplo, deixa de ser obrigatória a proposta. Olha isso aqui que pode cair na sua prova. Na era de pandemia, muitos contratos foram feitos pelo WhatsApp.
Entre proponente, né, a pessoa que você, o proponente é a pessoa que está fazendo a proposta, né? O oblato é quem está recebendo a proposta. Mas vamos lá. Quando você faz uma proposta, você pode estar fazendo uma proposta entre presentes. O que é uma proposta entre presentes? Presta atenção nisso aqui, ó, para você não confundir isso na prova. Entre presentes significa que a resposta é imediata. Por exemplo, por telefone. Por telefone é uma proposta feita entre pessoas presentes. Por isso que vai falar o seguinte, ó, a proposta feita entre presentes não tem prazo, é sem prazo. Eu estou com você por telefone, estou falando, ó, o negócio aqui é R$100. Você quer? É imediato, é entre presentes. Por telefone, por chat, por WhatsApp. O WhatsApp é um contrato que está sendo proposto entre presentes. Então, ali por WhatsApp, tem que ser o quê, por favor? Imediatamente aceita. Se a pessoa que está recebendo a proposta não aceita imediatamente, e foi feito pelo WhatsApp, ela não pode reclamar depois. Agora, está sendo feita por e-mail. E-mail demora a responder. Carta demora a responder. Telegrama, demora a responder. Pessoa que mora no interior, entendeu? Mas a proposta é por telefone. É cara a cara, tá ali no balcão, entre presente. WhatsApp, chat, resposta imediata, é isso aqui, ó, presente. Vocês não vão esquecer isso amanhã não, né? Então, o contrato é formado assim, tá bom? Eu aposto muito nesse inciso 1 aqui também, por conta dessa era de pandemia, tá bom? É um caso que não tem muita dificuldade. Evicção. Evicção, eu coloquei os artigos aqui. Evicção é o quê, professor? Você compra uma coisa e depois alguém vem judicialmente reclamar aquela coisa. Eu vendi para você, só que eu não deveria ter vendido. Filha, Marina entrou aqui. E esse cabelo, Ricardo? Ó, dá um tchau pro pessoal ali. Oi. Olá, galera. Tá Oi, moça. Oi, amor. A cara do pai, não é nem para negar, né? Veio ajudar o papai, não foi? Vai lá, por favor, vai. Deixa o papai terminar aqui. Aí volta para cá. Estava aqui compartilhando, espera aí. Aqui. O que é evicção? Evicção é mais ou menos assim, ó. Eu vendo uma coisa para você, só que eu não deveria ter vendido. Aí você recebeu tal, muito bonitinho, vem uma outra pessoa, um terceiro, e judicialmente ganha a causa, que aquela causa é dele. Então, o juiz dá direito de aquisição para essa terceira. Você é quem? Você é o evicto. Você é o evicto. Nesse caso, meu amigo, você que perdeu a casa, eu vendi para você e você perdeu a casa, você pode cobrar de mim o valor que você entregou, mais perdas e danos. Só que essa evicção, que é quando alguém perde, né? Perde por ordem judicial, tem que ser contrato oneroso. O que é contrato oneroso, Adriano? Contrato oneroso é aquele contrato que tem prestação e contraprestação, contrato de compra e venda. Não pode ser no contrato de doação. Eu te doei a casa, você está lá na casa, mas veio uma ordem judicial falando que é de outra pessoa. É evicção? Até é, só que você não pode cobrar de mim. Beleza? Show de bola? Agora, essa pessoa que comprou a casa de mim, ela pode excluir a responsabilidade de evicção. Então, a gente pode fazer um contrato e no contrato falar assim, ó, eu, vendedor, não me responsabilizo por evicção. Mas, isso aqui que pode cair na sua prova, olha só. Não obstante a cláusula que exclui a garantia contra a evicção, então tem uma cláusula que fala, o vendedor não paga a evicção. Então, tem lá a cláusula no contrato. Não, eu, vendedor, não vou me responsabilizar pela evicção. Tá bom, mas essa responsabilidade vai continuar se, olha lá, ó, se esta se der, tem direito o evicto a receber o preço, tal, se não souber do risco da evicção ou dele informado, não assumiu. Olha só que interessante. Pode até colocar essa cláusula de não evicção, mas colocou por colocar. Ela não sabia que tinha esse risco. Ou falou, não, eu não assumo isso aí não, tô fora. Se eu perder a casa, eu quero meu dinheiro de volta. É isso, tá bom? Agora,
A pessoa comprou a casa já sabendo que aquela coisa estava sendo discutida na justiça. Já comprou a casa sabendo que podia perder. Se ela já fez aquela compra sabendo que podia perder, aplica o 457. Nesse caso, não se aplica a evicção, porque ela já sabia que a evicção estava em litígio. E a evicção é fruto de uma ação. Tá bom? Vício redibitório. Vício redibitório é tipo o namorado que você casa com ele, e aí depois que você casa ele é outra pessoa, né? Você estava namorando com uma pessoa, gente boníssima, casou, virou uma merda. O que é vício redibitório? Vício redibitório são vícios ocultos. Você compra a coisa, tem que ser comprado também, tá? Não vale em doação, não. Você compra a coisa. Depois que você comprou, você viu lá vícios ocultos. Esses vícios ocultos é o que você pode, em razão dele, ou devolver a cláusula de exclusão e outra de que o comprador assume o risco. Rafa, nesse caso não. Nesse caso, ou um ou outra, tá? Nesse caso, ou um ou outro. Seriam incompatíveis. Tá bom? Aí, vício redibitório. Você compra a coisa e aí vem um vício descoberto depois que você comprou. Você tem duas opções. Ou você devolve e pega seu dinheiro, ou você pede um abatimento no valor. Porque a coisa ainda serve. Aí você fala, ao invés de devolver, eu quero só que abata no valor para que eu consiga, então, arrumar, ajeitar. Um carro estragado, por exemplo. Mas você pode devolver e pegar o seu dinheiro de volta. Isso é vício redibitório, tá? Cuidado só com o prazo. O prazo de bem móvel, 30 dias. O prazo de bem imóvel, 1 ano. É isso aqui que cai em prova. É o prazo de vício redibitório. 30 dias para bem móvel, 1 ano para bem imóvel. Agora, se você já usava a coisa, por exemplo, você já estava morando na casa de aluguel e você resolveu comprar. Você já estava morando. Olha aqui, ó. Se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação reduzido à metade. Então, você estava na posse da casa quando você resolveu comprar. E aí você viu um vício redibitório depois da alienação, depois da compra. Aí cai para 6 meses. Metade, 6 meses. Ou você estava usando um carro, na posse do carro, e resolveu comprar. Depois que você comprou, você viu um vício redibitório, um defeito. Nesse caso, o seu prazo para reclamar, que é devolver ou pedir o abatimento, é um prazo de 15 dias. Professor, ainda sobre evicção, só ocorre essa perda do bem se der em sentença judicial? Lara, pela letra da lei, sim, seria judicial, tá? Mas a jurisprudência já admite que alguns casos administrativos permitam. A Lara está perguntando, né? A evicção é só ordem judicial? Tem alguns casos excepcionais que administrativamente também. Por exemplo, Lara, eu vendi para você uma moto. Só que você perdeu essa moto porque ela tinha tanta multa, que quando você passou na Blitz, eles fizeram a apreensão administrativa da moto. Depois foi até para leilão. Então, nesse caso, foi sim uma evicção. Aí você pode pedir de mim o valor que você pagou, mais perdas e danos. Tá bom? Senhoras e senhores, vamos conversar aqui rapidinho.